Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje a nossa oração tem um tema que transforma a vida de quem aprende a viver nele: gratidão, paz, harmonia. Três palavras que parecem simples, mas que quando entram de verdade mudam o ângulo de tudo. Mudam como você acorda, como você trata as pessoas, como enfrenta o difícil e descansa no bom. Vamos juntos agora, com o coração aberto e a disposição de receber, com fé de que este momento fará diferença no seu dia. Antes de orar, preciso dizer algo sobre gratidão. Ela não é sentimento que aparece quando tudo está bem. É uma escolha que você faz independente das circunstâncias. A decisão de olhar para a vida reconhecendo que há um Deus bom por trás de tudo. E essa escolha, feita de manhã com o dia pela frente, muda o filtro pelo qual você interpreta cada coisa que acontecer hoje. Começa com gratidão. E o dia começa diferente. Senhor, eu começo esta oração com uma palavra simples e profunda. Obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, pelo ar que entrou nos meus pulmões enquanto eu dormia sem que eu pedisse, pelo coração que bateu a noite toda sem que eu ordenasse, pela cama que me sustentou, pelo teto que me cobriu, por tudo que funcionou enquanto eu descansava e que tornava possível que eu acordasse agora com saúde suficiente para estar aqui. Obrigado, Senhor, de todo o coração. Obrigado. Há pessoas que deram tudo para ter o que você tem esta manhã e não tem. Há pessoas que passaram a noite sem teto, que acordaram com dor, que não têm ao seu lado quem tem. E não é para produzir culpa que digo isso, é para produzir reconhecimento. Porque o reconhecimento do que já está dado é o começo da gratidão. E a gratidão é o portal de entrada para a presença de Deus. Entrai pelas suas portas com ações de graças. O caminho para Deus começa pela gratidão do que Ele já deu. Senhor, que os meus olhos estejam abertos hoje para ver o que tenho e não apenas para enxergar o que falta. Que eu não passe pelo dia ignorando as bênçãos que já estão dadas enquanto persigo as que ainda não chegaram. Que eu agradeça pelo simples antes de pedir pelo grandioso, pelo café da manhã antes de pedir pelo banquete, pela saúde que tenho antes de exigir a que quero, pela presença de quem está antes de lamentar a ausência de quem foi. Que eu veja o que está com olhos gratos. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não em tudo que é bom, em tudo. E há uma sabedoria enorme nesse mandamento. Porque quando você pratica gratidão até nas coisas difíceis, quando você consegue dizer obrigado mesmo pelo que dói, algo se transforma no interior. Não o problema, você. Você fica maior que o problema, porque a perspectiva mudou. O ângulo mudou, e a vida vista pelo ângulo da gratidão é sempre diferente da vida vista pelo ângulo da queixa. Senhor, eu te agradeço hoje até pelo que foi difícil, pelo processo que não escolhi, mas que me formou, pela espera que não queria, mas que me aprofundou, pela dor que não pedi, mas que me ensinou o que o conforto nunca ensinaria. Pelo não que recebi quando queria sim, e que só depois entendi que era proteção. Por cada circunstância que na hora pareceu injusta e que o tempo mostrou ter sido necessária. Tu usas tudo, não desperdiças nada, e por isso posso ser grato até pelo que doeu. Agora quero falar sobre a paz, porque gratidão e paz caminham juntas. Quando você é genuinamente grato, a ansiedade perde espaço, porque a ansiedade vive no futuro, no que pode dar errado, no que ainda não chegou, e gratidão vive no presente, no que já está dado, no que já é real. E quando você ancora o coração no presente com gratidão, o futuro deixa de ser ameaça para ser expectativa, não ingênua, baseada em quem Deus foi até aqui. Se Ele foi fiel até aqui, será fiel no que está por vir.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Excede todo entendimento. Isso significa que não tem explicação lógica. Não nasce de que tudo esteja resolvido. Não depende de que as circunstâncias sejam favoráveis. Nasce de uma outra fonte, da certeza de que Deus governa, de que nada escapa ao seu controle, de que o que parece caos aos olhos humanos está dentro do plano de quem enxerga tudo. Senhor, eu peço essa paz que excede o entendimento agora. Não a paz que nasce de que tudo está bem. A paz que nasce de saber que Tu és Deus e que tudo está nas Tuas mãos. Que ela desça sobre o meu coração neste momento. Que guarde os meus pensamentos ao longo do dia. Que quando a pressão vier e tentar roubar a paz que recebi aqui, eu me lembre de onde ela vem. Não das circunstâncias, de Ti. E enquanto Tu fores Deus, que é para sempre, a fonte não seca. Jesus disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14, verso 27. Não como o mundo dá. O mundo dá paz condicional. Dá quando o problema é resolvido, quando a conta é paga, quando o relacionamento melhora, quando o resultado vem. A paz de Jesus é diferente. É dada antes da resolução, no meio do problema, durante a espera, enquanto o barulho ainda está alto. Essa paz não depende de condição externa, depende de conexão interna com quem a dá. Senhor, recebo a Tua paz agora. Aqui não é como o mundo dá, aqui não espera as circunstâncias melhorarem para existir. Que ela se instale no centro do meu ser como um ancorote no fundo do mar. Que mesmo quando as ondas vierem na superfície, o fundo fique quieto. Que eu possa estar no meio do movimento do dia e ter um lugar de quietude interior que nenhuma pressão consiga alcançar. Essa é a paz que peço, a que vem de Ti, e que por vir de Ti, nada consegue roubar. Há alguém ouvindo esta oração que está sem paz, não por falta de fé, pela quantidade de coisa que está carregando, uma situação que não tem resposta à vista, um relacionamento que está esgotando, uma pressão financeira que pesa antes mesmo de começar o dia, um luto que ainda está fresco, uma espera que está longa demais. Para você, não vou dizer seja forte, vou dizer existe um lugar de descanso que está disponível agora. E o Deus que convida o cansado é o mesmo que promete aliviar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Esse convite não tem pré-requisito, não precisa estar bem para vir. Não precisa ter a fé certa, nem as palavras certas. Só precisa ir, com o peso, com o cansaço, com tudo que está pesado. E a promessa é que ao ir, você será aliviado. Não que vai receber instruções de como carregar melhor, que o peso será transferido para ombros que foram feitos para carregá-lo, os ombros de Cristo. Senhor, neste momento eu transfiro para Ti o que está pesando, não como formalidade, como ato real de fé. Cada preocupação que acordou comigo hoje, coloco nas Tuas mãos. Cada ansiedade sobre o futuro, entrego. Cada situação que não consigo controlar, solto. E recebo em troca o que Tu prometeste dar: descanso, alívio, o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve. Não porque a situação sumiu, mas porque agora é Tua e não minha, e o que é Teu está em mãos infinitamente melhores que as minhas. Vamos falar sobre harmonia agora. Harmonia nos relacionamentos, no lar, no ambiente de trabalho, nos vínculos que importam, porque você pode ter paz interior e ainda ter caos nos relacionamentos ao redor. E Deus quer as duas coisas:
paz por dentro e harmonia por fora. Uma vida onde o amor de Deus que habita em você transborda para as relações. Onde a graça que você recebeu se torna a graça que você oferece. Onde o perdão que te libertou se torna o perdão que você estende. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Buscai. Palavra ativa. A paz nos relacionamentos não acontece por acidente. Precisa ser buscada, com esforço, com escolha, com a decisão de priorizar a relação acima da necessidade de ter razão. De priorizar a harmonia acima do orgulho ferido. De priorizar o amor acima da mágoa. Essa busca exige que você morra para algo em você e que deixe nascer algo que tem o cheiro do céu. Senhor, que eu seja um portador de harmonia nos ambientes que frequento hoje, que onde eu chegar, a atmosfera mude. Não porque sou especial, porque tu habitas em mim e tua presença transforma ambientes. Que no trabalho eu leve paz, que em casa eu leve leveza, que nos encontros com amigos eu leve encorajamento, que até nas situações de conflito eu seja o que apazigua e não o que inflama. Usa a minha presença hoje como instrumento da tua harmonia no mundo ao meu redor, que eu seja canal. Há relacionamentos difíceis na sua vida. Sei que há, porque toda vida tem, a pessoa que te testa a paciência, o familiar que não muda, o colega que complica o que poderia ser simples, o amigo que decepcionou e que você ainda não sabe como lidar. E Deus não te pede para fingir que esses relacionamentos são fáceis. Te pede para amá-los com um amor que não vem de você. O amor de Deus que foi derramado no coração pelo Espírito Santo. Esse amor alcança o que o amor humano não consegue. Senhor, derrama o teu amor sobre os meus relacionamentos difíceis hoje. Sobre quem me testa a paciência, dá-me a tua paciência. Sobre quem me feriu, dá-me a tua capacidade de perdoar. Sobre quem é difícil de amar, dá-me o amor que não depende de merecer. Que eu ame no teu poder que não esgota. Que cada relacionamento do meu dia seja tocado pela graça que habita em mim. Que essa graça seja maior que qualquer dificuldade. A gratidão tem um efeito específico nos relacionamentos. Quando você começa a ser grato pelas pessoas, ao invés de focar apenas no que elas fazem de errado, o relacionamento muda. Não necessariamente porque a pessoa mudou, porque o seu ângulo sobre ela mudou. E quando você encontra alguém com gratidão no coração por elas, a energia do encontro é diferente. A conversa é diferente. A paciência é diferente. Gratidão pelas pessoas é um dos maiores presentes que você pode dar a elas sem que percebam. Senhor, que eu seja grato pelas pessoas que colocaste na minha vida, não apenas pelas que são fáceis de amar, por todas. O cônjuge com os seus defeitos, os filhos com as suas fases difíceis, os pais com as suas limitações, os amigos com as suas inconsistências, os colegas com as suas particularidades. Cada um deles é presente teu. Cada um tem algo que só eu consigo ver se olhar com os olhos certos. Abre os meus olhos para o presente que cada pessoa representa, que eu não os tome por garantidos. Quero falar sobre a gratidão pelo passado agora, porque às vezes o passado é um peso em vez de um recurso. Carregamos as mágoas, as decepções, os erros que não podemos desfazer, as palavras que não deveríamos ter dito, e o passado assim se torna uma prisão. Mas o passado pode ser convertido em gratidão quando você consegue ver nele a mão de Deus trabalhando. Mesmo no que foi doloroso, mesmo no que foi errado, mesmo no que você se arrepende, Deus estava lá e estava redimindo. Senhor, eu te entrego o meu passado esta manhã, os capítulos que preferia que não estivessem lá, os erros que já pedi perdão, mas que às vezes ainda voltam para me acusar,
as memórias que doem quando aparecem, as perdas que ainda fazem falta. Eu os coloco nas tuas mãos que redimem tudo, e escolho ser grato por eles também, porque me tornei quem sou por tudo que vivi, e quem sou está nas tuas mãos, sendo moldado para algo que ainda não consigo ver completamente. Confio nesse processo. E a gratidão pelo presente, pelo agora, esse momento específico, essa manhã, essa oração, esse encontro com Deus antes que o dia começasse a exigir. Há uma tendência humana de adiar a felicidade para quando a vida estiver diferente, quando a conta estiver paga, quando o relacionamento estiver resolvido, quando o projeto estiver concluído. Mas a vida não acontece no futuro idealizado. Acontece agora. E agora tem bênçãos que você pode perder por estar sempre olhando para frente. Senhor, que eu viva o presente com gratidão, que eu não adie a felicidade para quando a vida estiver diferente, que eu encontre o bom no agora, na conversa simples com alguém que amo, na xícara de café quente pela manhã, no sol que está entrando pela janela, no silêncio que ainda existe antes do barulho do dia começar, em cada coisa pequena que compõe esta manhã e que eu poderia passar ignorando. Abre os meus olhos para o presente que está no presente, o presente que está agora. Há uma promessa bíblica diretamente ligada à gratidão e à paz. Quando você age com gratidão, quando você apresenta os seus pedidos a Deus com ações de graças, quando a sua oração começa pelo que já tem antes de pedir o que não tem, a promessa é específica. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. Guardar, como sentinela na porta, impedindo que o que não deve entrar entre. A gratidão ativa essa sentinela, e a sentinela mantém a paz no interior. Senhor, que a minha vida seja marcada por ações de graças antes dos pedidos. Que quando vier a Ti, eu comece sempre pelo que tens feito antes de listar o que quero que faças. Não porque não posso pedir, mas porque a perspectiva da gratidão transforma até a forma como peço. Quando sou grato primeiro, o pedido vem de um lugar de confiança e não de desespero. Vem de filho e não de mendigo. Vem de quem já provou da bondade e espera mais dela. Essa é a postura que quero ter hoje. Quero falar sobre harmonia interna agora, porque a harmonia que você projeta para fora começa por dentro. Uma pessoa em guerra consigo mesma não consegue levar paz aos ambientes. Uma pessoa que não fez as pazes com o próprio passado vai contaminar o presente com os resquícios dessa guerra. E Deus quer paz e harmonia por dentro, tanto quanto por fora. Quer que você esteja em paz com quem você é, com a sua história, com as suas limitações, com o processo ainda incompleto em que você está. Senhor, que haja harmonia no meu interior hoje. Que as vozes que me acusam sejam silenciadas pela tua voz que declara que sou amado. Que a guerra interna entre quem sou e quem acho que deveria ser seja rendida à tua perspectiva sobre mim. Que eu pare de me punir pelo que já foi perdoado, de me cobrar pelo que tu já cobriste com a tua graça. Que eu me aceite como obra em processo, incompleta mas amada, em construção mas valiosa, nas tuas mãos e portanto segura. Que haja paz dentro de mim. Há algo que drena a gratidão mais do que qualquer outra coisa: a comparação. Quando você olha para a vida de outra pessoa e compara com a sua, a gratidão pelo que tem murcha imediatamente. O que tinha valor perde valor porque alguém parece ter mais. E a comparação é uma armadilha especialmente perigosa hoje em dia, com as redes sociais mostrando o melhor de cada vida o tempo todo. Você compara o seu bastidor com o palco dos outros, e o bastidor sempre perde para o palco. Senhor, liberta-me da comparação que rouba a gratidão. Quando eu começar a olhar para o lado e sentir que o que tenho não é suficiente porque outro tem mais, lembra-me
Lembra-me que a minha vida não é comparável com nenhuma outra porque é única. Que o teu plano para mim não é o teu plano para outro. Que a minha bênção não se parece com a bênção do vizinho, porque somos chamados para histórias diferentes. Que eu olhe para a minha vida e veja o que é meu, com gratidão, com paz. A gratidão também nos liberta do espírito de queixa. E queixa é uma das plantas mais invasivas que existem no jardim da alma. Uma vez que começa a crescer, espalha rápido, contamina a perspectiva de tudo, e a pessoa que vive em queixa crônica acaba por não conseguir mais ver o que é bom. Não porque o bom não existe, porque o filtro da queixa escurece tudo. E o antídoto para a queixa não é força de vontade, é a prática deliberada da gratidão. Todos os dias, especialmente quando é difícil. Senhor, arranca o espírito de queixa do meu coração. Cada raiz de ingratidão que foi crescendo sem que eu percebesse. Cada hábito de ver o que falta antes de ver o que tem. Cada tendência de reclamar do que é difícil antes de agradecer pelo que é bom. Substitui por gratidão genuína. Não a gratidão forçada que nega a dor. A gratidão madura que reconhece a dor e ainda assim encontra razões para agradecer. Porque tu és bom. Mesmo quando a vida dói, tu és bom. Vamos falar sobre a paz que você leva para os outros. Há pessoas ao redor que precisam de alguém que carregue paz consigo. O trabalho pode ser cheio de ansiedade, a família pode estar em tensão, e você pode ser a presença que faz diferença, não resolvendo os problemas, sendo âncora de paz no meio da turbulência. Uma presença que, quando chega, as pessoas respiram diferente. Isso é possível quando a paz de Deus habita em você. Senhor, que eu seja portador da tua paz hoje, que onde houver conflito e eu chegar, a temperatura baixe. Onde houver ansiedade e eu entrar, haja algo diferente no ar. Onde houver desânimo e eu aparecer, haja uma centelha de esperança. Não porque sou especial, porque tu habitas em mim e tu és o príncipe da paz. Quando tu entras em qualquer ambiente através de mim, a paz que tu és se manifesta. Que eu seja esse canal consciente e disponível hoje. Gratidão e paz também se expressam em palavras. As palavras que você escolhe falar hoje vão construir ou destruir, vão animar ou desanimar, vão trazer leveza ou peso. E há uma escolha que se faz antes de abrir a boca, antes de responder a mensagem, antes de reagir ao comportamento que irritou. Essa escolha é de postura. E a postura de gratidão produz palavras diferentes. Palavras que edificam, que encorajam, que trazem vida para quem as recebe. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti hoje. Salmo 19, verso 14. Que antes de falar eu passe pelo filtro do amor. É edificante? É verdadeiro? É necessário? É o momento certo? Que eu não deixe sair pela boca o que o Espírito Santo reteve no coração. Que eu fale menos quando menos servir. E que quando falar, as palavras carreguem peso de vida. Que saiam ungidas, que cheguem ao coração de quem precisa exatamente delas. Quero trazer agora uma imagem da gratidão que me move profundamente. Os 10 leprosos de Lucas 17. Jesus limpou os 10, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta ressoa até hoje, porque é fácil correr atrás da bênção e esquecer de voltar para agradecer o Deus que abençoou. É fácil receber e seguir em frente sem parar. Seja o 10º que voltou, sempre. Senhor, que eu seja o que volta. Que eu não seja como os 9 que foram curados e não olharam para trás. Que cada bênção recebida me leve de volta à tua presença para agradecer. Cada porta aberta, cada cura concedida,
cada proteção provida, cada provisão que chegou, cada oração respondida, que nenhuma delas passe despercebida. Que eu pause, reconheça e volte para dizer obrigado, porque o obrigado honra a quem deu. E honrar o doador é o que mantém o coração aberto para receber mais. Há uma dimensão da gratidão que transforma a oração. Quando você entra na presença de Deus com ações de graças, como diz o Salmo 100, algo muda na qualidade do encontro. Você não está apenas fazendo pedidos, está cultivando um relacionamento. E nos relacionamentos saudáveis não há apenas pedidos, há reconhecimento, a celebração, a memória do que foi bom, a gratidão pelo que existe. E quando você traz isso para a oração deixa de ser uma lista e se torna uma conversa. Senhor, que a minha oração seja conversa e não lista, que eu não venha apenas com demandas, mas com admiração, que pause para contemplar quem Tu és antes de pedir o que preciso, que eu olhe para a Tua criação e seja tomado pela gratidão de que o Deus que criou tudo isso me conhece pelo nome, me ama, se importa com os detalhes da minha vida, que isso nunca passe despercebido, que sempre me faça agradecer antes de qualquer outra coisa. Paz e harmonia são também frutos do Espírito. Não são conquistas humanas, são produtos de uma vida rendida ao Espírito Santo. Quando você tenta produzir paz por força de vontade, consegue por algum tempo, mas ela é frágil. Depende de que as circunstâncias cooperem. Quando o Espírito Santo produz paz em você, ela é diferente. É a paz que excede o entendimento, que coexiste com o problema sem ser negação dele, que permanece quando tudo convida a entrar em pânico. Essa paz só o Espírito produz. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo hoje. Que o fruto da paz e da harmonia cresça em mim de dentro para fora. Que não seja eu tentando ser pacífico. Que seja o Espírito produzindo paz em mim de uma forma que vai além do que consigo gerar. Que essa paz seja perceptível. Que as pessoas ao meu redor sintam algo diferente quando estão comigo. Uma quietude que não é passividade. Uma serenidade que não é indiferença. A paz real de quem está em comunhão com o Príncipe da Paz. Estamos chegando ao final desta oração e quero que você leve 3 intenções para o seu dia. Primeiro, agradecer deliberadamente ao longo do dia. Cada vez que uma coisa boa acontecer, pausar e reconhecer. Segundo, buscar a paz ativa nos relacionamentos, especialmente nos que estão difíceis. Escolher a harmonia acima do orgulho. Terceiro, ser portador de paz nos ambientes. Chegar e fazer diferença pela presença que carrega. Essas 3 intenções vividas hoje transformam o dia. Senhor, eu fecho esta oração com um coração transbordando de gratidão. Obrigado pelo dia de hoje que ainda não aconteceu e que já é presente. Obrigado pelas pessoas que encontrarei. Obrigado pelos desafios que vão me fazer crescer. Obrigado pela Tua presença que vai à minha frente e fica ao meu lado. Obrigado porque ao final deste dia, quando fechar os olhos, poderei dizer foi um dia vivido com Deus. E isso é suficiente. É mais que suficiente. É tudo. Vai hoje com gratidão no coração e paz nos pés. Que cada passo seja dado com a leveza de quem sabe que é amado. Que cada encontro seja permeado pela harmonia que o Espírito Santo produz em você. Que cada momento difícil seja atravessado com a paz que não depende das circunstâncias. E que ao final do dia você olhe para trás e veja a mão de Deus em tudo, no que saiu como planejado, no que saiu diferente, em tudo a mão de Deus, em tudo razão para agradecer. Se esta oração trouxe paz e gratidão ao seu coração hoje, deixa o teu like agora. Ele ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam começar o dia na presença de Deus. Clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber cada oração em primeira mão.
E se você quer apoiar este ministério de forma especial, clica no botão Seja Membro. Com o seu apoio, levamos a palavra de Deus a ainda mais corações. Deus te abençoe com gratidão, paz e harmonia, hoje e sempre. Amém.